Bom, aqui é Mariana Majadas, mais uma vez, e hoje eu estarei aqui para dar para vocês uma visão geral sobre redes, fundamentos de redes de computador. Para quem não sabe, rede de computador é a ligação entre vários computadores através de um modem, de um switch e do servidor. Isso pode ser feito de várias maneiras. Aqui a gente tem um exemplo que tem um servidor conectado a um switch, parece, a um modem, não dá para ver direito o que é, e vários computadores ligados a eles. Isso aqui caracteriza uma rede. O que é uma rede de computadores? Uma rede de computadores consiste em dois ou mais computadores e outros dispositivos interligados entre si, de modo a poderem compartilhar recursos físicos e lógicos. Estes podem ser do tipo dados, impressoras, mensagens, e-mails, entre outros. A internet é um amplo sistema de comunicação que conecta muitas redes de computadores e existem várias formas de recursos de vários equipamentos que podem ser interligados e compartilhados mediante meios de acesso, protocolos e requisitos de segurança. Os meios de comunicação podem ser linhas telefônicas, cabos, satélite, comunicação sem fios, wireless, e o objetivo das redes de computadores é permitir a troca de dados entre computadores e a partilha de recursos de hardware e software. O conceito. Numa visão geral mais simplificada de uma rede de computadores interligados por meio de transmissão, porém, poderíamos ter uma rede onde teríamos vários computadores interligados a uma máquina fotocopiadora, a relógio de ponto, a uma caixa registradora. E então, como seria classificada essa ligação? Pensando nisso, poderíamos imaginar redes de computadores como sendo um conjunto de módulos processadores MP capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por sistemas de comunicação. O sistema de comunicação vai se construir de um arranjo topológico interligando os vários módulos processadores através de um enlace físico, meios de transmissão, e de um conjunto de regras com o fim de organização à comunicação, os protocolos. Tipo de redes. As redes podem ser classificadas quanto à sua área de abrangência, ou seja, quanto ao seu tamanho físico, são elas. Local Area Networks, as LANs, é o nome dado às redes cuja área de abrangência é limitada a um prédio. Uma rede em uma residência, escritório ou empresa são exemplos de uma LAN, rede LAN. Metropolitan Area Networks, MENS, redes cujas a distância começa a atingir distâncias metropolitanas. Wide Area Networks, WANs, redes onde a estação de trabalho estão geograficamente distribuídas, são denominadas WANs, por terem um custo bastante elevado, como, por exemplo, utilização de satélites. Comunicação via microondas, tais redes são, em geral, públicas, por serem mesmo motivo, a velocidade de transmissão nesse tipo de rede são baixas. Um exemplo que nós temos aqui é a distância de CPU, localização do desktop e o nome da rede. Personal Area Networks. Só para exemplificar isso que a gente acabou de falar, né? A topologia refere-se à forma com que os enlaces físicos e os nós de comunicação estão organizados, determinando os caminhos físicos existentes e utilizáveis entre quaisquer partes das estações conectadas a essa rede. Topologia barramento. Topologia estrela. Topologia barramento. Cada um dos dispositivos da rede
é conectado a um cabo principal conhecido por backbone, espinha dorsal. Esse tipo de topologia tem sido descontinuado, pois, apesar da simplicidade de sua instalação, possui sérias limitações de desempenho, e caso haja interrupção em algum ponto, toda a rede se torna inoperante. Isso torna a manutenção cara e demorada. A figura abaixo ilustra esse tipo de barramento. Esse aqui. Tá vendo? Em estrela. Todos ligados a um só. Tipos de cabos. Cabo coaxial. O cabo coaxial foi um dos primeiros tipos de cabos usados em rede. Ele possui um fio que transmite os dados, uma camada de resina, uma malha que funciona como blindagem contra interferências e eletromagnético e envolto por uma camada de PVC. O par trançado é o tipo de cabo mais usado atualmente. Existem basicamente dois tipos de cabo par trançado, sem blindagem, também chamados de UTP, e com blindagem, também chamados de STP. A diferença entre eles é justamente a existência de uma malha que em volta do cabo, protegendo-o contra a interferência eletromagnética. O par trançado mais popular é o sem blindagem. Esse tipo de cabo utiliza um conector chamado RG45. A maioria das redes hoje em dia utiliza esse sistema de cabeamento. Bibliografia é o apostilando, quem quiser depois dar uma passada lá. E aqui a gente está mostrando a imagem de uma rede, como uma rede simples, né? Internet externa, servidor, modem, né? Servidorzinho, Swift e os computadores recebendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela paciência de vocês. Caso queiram aprofundar o assunto, leiam a apostila, façam os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigada.